sua experiência é a experiência de alguém que viveu tempos de grandezas, mas também viveu tempos de pequenez. É a experiência de um homem que viveu tempos de abundância, mas também viveu tempos de escassez. A experiência de Paulo é a experiência de um homem que viveu processos contínuos, mas também processos descontínuos. Paulo, melhor do que ninguém, sabe na prática o significado das expressões que dizem que há tempo de abraçar e tempo de desabraçar, há tempo de plantar, mas há também tempo de colher, há tempo de sorrir, às vezes há tempo de lamentar, há tempo de edificar, mas também há tempo de espalhar, há tempo de estar perto, mas também há tempos em que nós precisamos nos distanciar. A experiência de Paulo é a experiência de alguém que vive do ponto de vista da fé. Tudo aquilo que é nós é próprio, tudo aquilo que a nós é comum, porque a fé, ela não se dá no nível de uma transcendência, ou seja, no nível de uma realidade fora daqui apenas. A fé, ela se dá no nível da nossa cotidianidade. A experiência da fé se dá no nível das nossas relações. A experiência da fé se dá no nível de uma concretude. E aqui, nem sempre nós somos regulares, pois há dias em que nós vamos nos sentir, há dias em que nós vamos dormir nos sentindo heróis da fé, e muitas vezes nós acordamos nos sentindo fracassados antes mesmo que o sol nasça. Há dias em que nós vamos dormir celebrando vitórias, mas há também dias em que nós acordamos lamentando derrotas antes mesmo que elas se concretizem. Há dias em que nós vamos dormir elaborando planos, e há dias em que nós acordamos desacreditados de tudo. Há dias em que nós vamos dormir nos sentindo muito amados, mas há dias em que nós acordamos nos sentindo as pessoas mais desprezadas e menos amadas do mundo. No caso de alguns, mesmo acordando ao lado dos supostos amantes. Há dias e dias, pessoal, na nossa vida. E a fé está para nós como lugar de uma consciência que pretende nos dar clareza sobre como nós devemos viver a nossa vida. E observe que nesse caso, a experiência de Paulo é a experiência de um homem que está vivendo entre dramas. É a experiência de um homem que, tendo feito da fé o sentido da sua existência, agora precisa dar concretude a ela, a fim de que a fé se materialize em atitudes práticas, diante das realidades duras e também dos processos de mudanças da vida. Que momento Paulo está? No momento de escassez, no momento de solidão e mais, quase que no último instante da sua própria vida. Está preso em Roma, sozinho, com uma sentença de decapitação sobre o seu pescoço e simplesmente esperando a hora de passar dessa para uma outra condição superior. Ora, é olhando para esse lugar da vida, de uma dura vida, que Paulo escreve a esses irmãos dizendo assim: meu tempo está acabando, minha vida está se concluindo, minha história está fechando esse ciclo, mas eu queria dar um conselho a vocês: permaneçam firmes no Senhor. A última carta de Paulo poderia ser a carta do desencanto. A última mensagem de Paulo poderia ser uma mensagem de lamento. A última palavra de Paulo poderia ser uma palavra de desespero. O último grito de Paulo poderia ter sido um grito pedindo socorro. Todavia, se traduz numa orientação, numa palavra de consolo, que pretende estimular a outros a terminar o caminho que ele mesmo sabe que está concluído.
Como eu disse ainda há pouco do Tadel, Paulo é um homem que se sente vinculado. E aí ele faz um caminho de dentro para fora, mas também faz um caminho de fora para dentro. E aí, ao entender que o seu último instante chegou, o que ele deseja é que esses cristãos cheguem também. Consciente de que assim como ele vencerá, o desejo dele é que cada pessoa vença a fim de receber, como ele disse no verso 1, a coroa da glória que a todos nós está reservada. Você entendeu? Diga amém. Amém. Olhando assim, Paulo diz, olha, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E a pergunta é, de que modo nós podemos permanecer firmes no Senhor, mesmo vivendo situações difíceis? O primeiro conselho que Paulo nos dá está no versículo 2. Ele diz, rogo a Evódia e a Sínteque que pensem concordemente no Senhor. Primeira coisa que Paulo nos ensina, se quisermos permanecer firmes no Senhor, é que devemos aprender a pensar conforme Cristo. A experiência que ele coloca aqui dessas duas queridas, Sínteque e Evódia, é a experiência de duas líderes de células que estavam em desacordo. Sim, porque essas mulheres exerciam lideranças nessa igreja. E aí é incrível que Paulo vai dizer que esse não é o melhor modo de enfrentar as intempéries da vida. Pois se estamos vinculados, como nós vimos, então a discordância, ela em nada nos favorece. Ao que tudo indica, essas duas líderes discordavam de questões próprias da vida dessa igreja. Eram pessoas que estavam em disputa a fim de fazerem prevalecer a vontade de cada uma sobre a outra. Paulo diz que gente assim não se ajuda. Paulo diz que gente assim não cresce. Paulo diz que gente assim não se fortalece. Paulo diz que uma comunidade assim, ela não amadurece. Pelo contrário, uma comunidade com gente assim, em disputa, ela enfraquece. E por que não dizer, às vezes até desaparece. Aí ele vem e diz que é preciso que essa gente entenda que quem está vinculado, se quer permanecer, precisa encontrar um lugar comum de superação dos seus próprios pontos de vista. E aí o que eu acho interessante é que Paulo estabelece um critério de conciliação. E o critério que ele estabelece aqui é Cristo. Paulo diz que cada uma tem que pensar conforme Cristo. O movimento que todas as duas têm que fazer é pegar a opinião particular de cada uma e se submeter à autoridade de Cristo. Paulo diz assim, a melhor maneira de resolver as disputas numa comunidade geradora de vínculos é cada um pegar a sua própria opinião e perguntar o que é que Cristo pensa a respeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo é o ponto de convergência. Paulo está dizendo que Cristo é aquele que tem a última palavra e que todas as nossas concepções, todas as nossas visões de mundo, todas as nossas opiniões precisam encontrar em Cristo, nas categorias do Evangelho de Cristo, o seu princípio fundamental. Amém? Amém. Esse é um processo de deslocamento de nós mesmos. Pegar as nossas próprias opiniões, mesmo as mais bem intencionadas, e perguntar assim, o que é que Cristo pensa a respeito? Como é que Cristo lidaria com essa situação? O que é que Cristo fala a respeito dessa determinada coisa? Paulo diz que nesse caso, todas as nossas opiniões, por melhor que sejam, precisam encontrar em Cristo, no Evangelho de Cristo, a sua melhor e maior opinião. Amém? Amém. Se Cristo é o Senhor da vida, e se Cristo reina em nossos corações, logo as nossas concepções precisam estar submetidas à visão de Cristo. Porque o Evangelho que nós cremos
é o Evangelho de Cristo. A fé que nós abraçamos é uma fé em Cristo. A graça que nós cultivamos e recebemos é graça de Cristo. O céu para onde vamos é o céu de Cristo. E a igreja a que nós pertencemos é também igreja de Cristo. Verdade, meus queridos, é que muitas vezes as pessoas começam bem e ficam pelo caminho, porque não conseguem discernir os modos como lidam com suas próprias posturas e opiniões. O resultado disso é que isso vai enfraquecendo a igreja, isso vai enfraquecendo a comunidade, isso vai enfraquecendo os vínculos. E muitas vezes, por causa de uma opinião própria, uma célula se desfaz, uma comunidade se desintegra, um casamento se desmancha, uma sociedade se desmobiliza. E muitas vezes o que nós encontramos são cenários de disputas, posturas de disputas, discursos de disputas. E sempre que nós tentamos fazer no reino de Deus, da nossa opinião, a última palavra, o lugar que nós queremos ocupar, na verdade, não é somente o lugar do outro para quem falamos, mas é o lugar de Cristo, a quem nós julgamos ser Senhor e controlador das nossas vidas. Na igreja de Cristo, é verdade, sempre há lugar para mais um. Mas no trono de Cristo, só Ele senta, porque é Ele que reina sobre tudo e sobre todos. No reino de Cristo, só há um trono. Por isso que é diante desse trono que todos nós temos que submeter nossas opiniões, nossos achismos, nossas diferenças, nossas indiferenças, nossas disputas, nossas rivalidades e tudo aquilo que pretende quebrar os nossos vínculos e nos dispersar como povo de Deus. Paulo diz assim: vocês construíram vínculos profundos. Agora não permitam que as rivalidades desfaçam os vínculos, porque à medida em que os vínculos se desfazem, a comunidade se desintegra. Logo, a melhor maneira de nós mantermos a comunidade integrada é submetendo as nossas opiniões para aquilo que somente Cristo tem, a melhor, mais sábia e superior de todas as palavras. Você pode dizer amém? Amém. O que é que acontece quando isso acontece? O que é que acontece quando isso acontece? Foi ótimo, né? O que é que se produz quando isso acontece? No verso 3, Paulo diz que os competidores saem da posição de competição para o lugar de cooperação. Veja o versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Veja, Paulo está chamando aqui um líder de célula, um supervisor de rede, para mediar uma situação. E aí ele diz assim: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas também contribuíram bastante para a implantação dessa igreja na cidade de Filipos. Todavia, é preciso restituí-las seus lugares próprios. Aí ele diz assim: também com Clemente e com os demais, o quê? Cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde? No livro da vida. Aí Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês auxiliem Sínteque e Evódia, para que elas não se vejam mais como competidores e elas se enxerguem como cooperadoras. Cooperar com alguém significa operar junto, operar juntamente, fazer com, realizar ao lado de, colocar-se na mesma direção com o outro. E aí Paulo diz assim: olha, elas perderam a perspectiva daquilo que elas mesmas são, porque elas nos ajudaram na implantação, mas agora, por causa de suas rivalidades, elas podem contribuir para a nossa desmobilização. Logo, a fim de que a comunidade não se desmobilize, traga essas mulheres para seus lugares de convergência,
mostre que elas não são rivais, mas que elas são cooperadoras. No reino de Deus não há lugar para competição. No reino de Deus só há lugar para cooperação. Vamos dizer isso? No reino de Deus não há lugar para competição. No reino de Deus há lugar para operar como? Operar na mesma direção de. Mas por que é que nós temos que operar com? Por que é que nós temos que cooperar com? Por que é que nós temos que cooperar a partir de? Porque Paulo diz que o sentido do nosso caminho, olha o Tadeu, o sentido do nosso caminho para fora é um caminho na direção de um coroamento. Aí ele vem no versículo 3 e diz assim: porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e nós não fomos chamados para suplantar o outro, ou suplantarmos uns aos outros. Nós não fomos chamados para competir uns com os outros. Nós não fomos chamados para nos sobressair sobre os outros. Nós não fomos chamados para nos promover diante dos outros. Nós fomos chamados para caminhar na intenção de cooperar a fim de que todos estejam diante do trono de Deus no dia de Cristo Jesus. Paulo diz que quem tem consciência do reino de Deus não compete na igreja. Paulo diz que quem tem consciência da eternidade não rivaliza. Paulo diz que quem tem visão do trono jamais estabelece panelas, grupinhos e rivalidades. Paulo diz que quem caminha na direção do pódio dos pódios se entende vencedor em Cristo, vencedor por Cristo e vencedor para a glória de Cristo. Aleluia. Logo, ninguém está competindo um com o outro na direção de receber apenas um prêmio para si. Paulo diz que, na verdade, a coroa é para todos aqueles e aquelas que em Cristo foram redimidos pela graça e pelo seu sangue. Aí Paulo diz assim: nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja em vínculos ou com vínculos, mas se queremos permanecer juntos, então, olha, deixemos as rivalidades, fortaleçamos as parcerias, os ajuntamentos, a comunhão e a cooperação, nos coloquemos um ao lado do outro, auxiliemos uns aos outros nas suas fraquezas e pontos comuns, e todos caminhem olhando para o pódio. Caminhem olhando para o pódio. Porque aquele que haverá de nos coroar está nos esperando lá, revestido de glória, majestade e poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que a gente permanece firme no Senhor? 2, versículo 4. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que eu permaneço firme em Cristo? Primeiro, concordando conforme Cristo. Cristo é o padrão, Cristo é o parâmetro, Cristo é a regra. 2, cultivando prazer em Cristo. Agora tem uma questão interessante. Paulo está preso, condenado à morte. E aí ele escreve Filipenses, que ficou conhecido como a carta da alegria. Na minha versão, que tem quase 100 anos, essa palavra alegria, ela aparece nessa carta por cerca de 16 vezes. Só que essa alegria aqui é muito mais do que mero entusiasmo. Essa alegria a que Paulo se refere aqui é muito mais do que simples empolgação. Essa alegria a que Paulo se refere aqui, ela ocupa o lugar de uma consciência. Porque observe que mais uma vez ele evoca a centralidade de Cristo. E ele diz que o prazer que eu cultivo em mim, de ser alcançado pela graça, de ter a vida transformada pela graça, tem que se constituir num gozo que é fruto de uma consciência. E aí presta atenção nisso, que à medida em que Paulo diz
que o gozo que eu tenho que cultivar em mim todos os dias, independente das lutas que eu estou vivendo e atravessando, Paulo diz que é um gozo no Senhor. Só que a ideia de alegria no Senhor aqui é assim: uma alegria na vitória de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Veja, essa palavra para nós, ela tem o sentido de um selo. Porque quando Paulo diz que nós temos que nos alegrar no Senhor, e que isso significa nos alegrar na vitória de Cristo, Paulo está dizendo assim: é que tudo aquilo que poderia nos derrotar, já foi derrotado. Tudo aquilo que haveria de nos destituir, já foi destituído. Tudo aquilo que haveria de nos vencer, já foi vencido. Tudo aquilo que haveria de nos assujeitar, já foi assujeitado. De modo que a vida que eu vivo, apesar de enfrentar cadeias, provações, privações, calúnias, ofensas, todo tipo de dificuldade, Paulo diz assim: apesar de tudo isso, tudo que poderia separar ou nos impedir, já foi vencido por Cristo. Glória a Deus. Porque Cristo, que é a nossa vitória, já está exaltado acima de tudo e de todos. O eco que está aqui nesse verso é aquele de Romanos 8, 32 e diante, quando Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é maluco de ser contra nós? Quem foi que nos justificou, senão Cristo? Quem foi que morreu por nós, senão Cristo? De modo que, diz Paulo, agora já nem a morte, nem a vida, nem anjos. Veja quanta coisa poderia servir de obstáculo no caminho. Nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, hoje, nem do porvir, amanhã, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem peste, inclusive Covid-19, nem fome, nem espada. Como está escrito, diz Paulo, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo, sofremos tudo aquilo que é comum a todos os seres humanos. Todavia, diz Paulo, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. A ideia aqui é como se Cristo tivesse chamado o pastor Watson para fazer uma maratona. Lembra da maratona? Que é aquela corrida de longa distância. E você sabe que tem modalidades. E em algumas maratonas, às vezes, nós encontramos os obstáculos. E aí você já viu aqueles corredores que, à medida que eles vão correndo, eles vão saltando os obstáculos. Não é assim? Saltando os obstáculos. Saltando os obstáculos. Paulo diz assim, a ideia é essa: se alegre na vitória de Cristo. Porque o caminho que ele chamou o osso para fazer é caminho sem obstáculo. De modo que a única coisa que cabe a ele, como a nós também, é caminhar olhando para o pódio, para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que poderia ser motivo de tropeço, de impedimento, de obstáculo, Cristo tirou do caminho, nos revestiu de graça e do Espírito Santo, foi lá para o pódio e disse assim: agora estou esperando vocês na chegada. Venham, se alegrem, antes mesmo da corrida terminar. Porque o prêmio já está reservado para todo aquele e aquela que em mim crê para a vida eterna. Glória a Deus. Adoro isso. 3. Como é que a gente permanece no Senhor? Versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de Graças. Qual é o efeito disso? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, para o quê? Guardará O coração e a mente em quem? Em quem? De novo ele é o centro. Em Cristo Jesus. Ora, olha o que Paulo faz com as palavras. No versículo 6, ele fala de moderação. No versículo 7, ele vai falar de ansiedade. No versículo 8, ele fala de paz. Que loucura é essa? Incrível é que ele diz assim: seja a vossa vida moderada. Versículo 5, aliás, corrigindo. 5. Porque perto está o Senhor. Aí ele vem e diz que ao lado da moderação, o que pode acontecer é uma explosão de ansiedade. E aí ele diz que a resposta à ansiedade é paz. E agora? Como é que fica isso? Vida equilibrada, madura, consistente, coerente. É o que todo mundo quer. Amém? Amém. Paulo diz, olha, há em Cristo um ponto de equilíbrio. Há em Cristo um lugar de uma maturidade. Há em Cristo uma posição de moderação. Aí ele está dizendo assim, que Cristo é aquele que me dá equilíbrio na corrida. É aquele que me dá estabilidade na corrida. A ideia é assim: corra para o alvo, certo que você não caminha ou corre sozinho. Perto está o Senhor. É como se Cristo tivesse colocado você na pista e como um técnico fosse dizendo assim a você: pise assim, aumente a marcha, diminui o ritmo, aumenta aqui, pisa assim, e fosse acompanhando você passo a passo, a fim de que você não venha colocar, presta atenção nisso, força desnecessária aonde você não deve botar força em lugar nenhum. E também para que você não venha a gastar tempo naquilo em que você não tem que investir tempo nenhum, a fim de que você não se distraia. Por outro lado, tenha Cristo como sendo o seu ponto de equilíbrio. Me permita usar de novo a figura dos jogos, porque é a imagem que está aqui. Já viu como acontece uma luta de judô? Você tem o lutador e o técnico fica à margem, orientando. Assim, assim. Já viu como acontece uma partida de voleibol? Você tem os dois times e o técnico está ali. Assim, assim. Viu como acontece um jogo de futebol de campo? O técnico, Paulo diz assim: Cristo colocou vocês numa corrida. Agora veja, vocês não estão correndo sozinhos. Ele vai dizer o ritmo da marcha. Na hora que for para aumentar, ele vai dar o comando. Na hora que for para diminuir, ele vai dar o comando. Agora preste atenção assim. É que às vezes você vai se cansar. Às vezes as forças ficarão amínguas. Mas veja, quando você não souber em que ritmo deve ir, olhe para o lado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nesse caso, Paulo diz assim: Cristo é para mim pódio de chegada. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa.
Toma cada espírito aqui, Senhor. Toma cada alma aqui, Senhor. Ministra a tua paz sobre nós. Sobre essa pessoa que chegou aqui perdida, sem norte, sem rumo, sem resposta, angustiada, saqueada, sequestrada. Oh Deus, vem com o teu poder nessa noite. Ministra a tua paz a esse coração, Senhor. Renova a fé dessa mulher naquilo que é o seu desespero, naquilo que é o seu medo, naquilo que é a sua necessidade, Senhor. Socorre o coração dessa mulher, socorre o coração dessa mulher, socorre o coração dessa mulher, Senhor. Livra dos sequestradores, livra dos sequestradores, livra dos sequestradores. Mantenha essa mulher de pé, firme na tua presença, Senhor. Dá paz a esse coração. Segura esse homem, Senhor, que anda assustado, com medo, angustiado. Guarda esse coração na tua presença. Eu oro para que tu estejas, ó Deus, com a tua mão, abençoando as famílias, abençoando os pais, os filhos, as esposas, os maridos. Que a graça do Senhor venha fortalecendo, animando, e que cada pessoa permaneça firme no Senhor. Firme no Senhor, firme no Senhor, firme no Senhor, firme no Senhor. Que aquela pessoa que chegou aqui asfixiada, sem fôlego, oprimida, cativa, seja liberta disso em nome de Jesus. E receba alívio da graça de Deus no coração. Essa pessoa que chegou aqui, Senhor, com sentimentos de morte, de desespero, angústias profundas, que essa angústia da alma, Senhor, seja desfeita do poder do nome de Jesus. Que todo nó na garganta, todo peso no espírito, Senhor, saia. E que a paz de Cristo seja o árbitro. Que a paz de Cristo nos tome. E que saiamos daqui firmes do Senhor. Eu oro, Senhor, para que tu toques na necessidade de cada pessoa. Trates com cada pessoa. Responda ao clamor e à expectativa de cada um aqui hoje. E que saiamos daqui dizendo: perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Fortalece as forças do que não tem mais vigor. Levanta o caído, anima o triste. E nos dará a graça da perseverança. E de que, como Paulo, no tempo da luta e da privação, possamos crer. Crer, 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 Senhor. Crer. Que tu estás conosco. Que teu poder nunca falha. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós completamente. É o que eu te peço. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Adora o Senhor. Deixa eu tocar um pouquinho. Adora Ele. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua Declara que você é casa do Senhor. morada. Declara. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Diga assim comigo: Espírito Santo, obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. Diga assim: eu declaro que eu vou ter uma semana de vitórias, de graça, de favor do Senhor. Onde eu chegar, na minha casa,
minha empresa, na minha rua, na minha célula, em qualquer lugar, eu vou ser abençoado. E eu vou abençoar em nome de Jesus. Pai, que o Senhor leve a tua igreja em paz. Que possamos ter, Pai, uma semana de vitórias, como nós declaramos nessa noite como igreja. Obrigado pelo pastor Ezequiel que ministrou com tanta graça sobre nós, Pai. Que essas palavras possam impactar as nossas vidas essa semana, em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada, queridos. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Aleluia! Deus te abençoe.